Para começar, meu amigo, vamos falar um pouquinho do primeiro jogo da rodada. Fluxo, que vai ser nosso adversário, né? Na semana que vem. Contra o Nivelados, quase que o Fluxo do nosso produtor maluco. Exatamente. Que invadiu a quadra. Nosso produtor foi expulso e num gesto de uma falta de sensibilidade falou aqui que não vai entregar o jogo pra gente. Então. Eu falei, cara, olha só, se você não entregar o jogo pra gente, o minuto das outras acabou. Semana que vem não tem programa. Falta de consideração pelo programa, né? Porque contra a Loud, você viu o que aconteceu, entregou, né? Ele abriu as pernas. Então, tipo assim, ele foi meu amigo, não tá sendo teu amigo. Não tá sendo meu amigo, Olha impressionante. Mas, Renato, tivemos aí um bom jogo entre Fluxo e Nivelados. Nivelados, acho que... Quero cravar. Oi. A terceira força da Kings League é o Nivelados. Concordo com você. Nivelados, ele teve um momento de instabilidade na competição, mas que conseguiu passar por cima disso. Sim. E conseguiu fazer um jogo muito consistente contra o Fluxo. O Fluxo, que eu já apontei aqui várias vezes como um time que é bom, é um time que tem diversas valências individuais e coletivamente vem se acertando cada vez mais. Mas o Nivelados, ele foi muito certeiro, cara, assim, impressionante. Ele começa atrás, se não me engano, né? Começa atrás. Mas vira o jogo, não corre riscos. Tem 3 gols de pênalti. Exato. Temos polêmicas de arbitragem em um desses pênaltis, inclusive esse último aí que o Inter acaba fazendo, que eu achei pênalti. Nosso produtor ficou revoltado com a gente. Ele falou assim, mano, isso não é pênalti pra nenhum. Eu falei, meu produtor, isso aqui é pênalti. É muito pênalti. Mas ele teve a coragem de mandar uma mensagem 2 da manhã ontem pra falar que a gente tava maluco. Eu vi. Mano, que a gente achou pênalti. O cara chegou num ponto que ele coringou e tá negando a realidade, né? Sim. Como é que não é pênalti um lance desse, cara? Não, eu até falei ontem na live, teve um pênalti que foi menos pênalti que esse, que foi o do Wembley no Thor, acho que foi, que também deixou o braço pra trás. E o Inter tinha acabado de fazer uma falta no meio de campo, deixando o cotovelo no William, foi dentro da área, não satisfeito, e fez a mesma coisa. E o Nivelados, a partir do momento que ele vira o jogo, ele reclamou dessa falta aí, que pra mim foi também. A grande verdade é que o Nivelados até agora é o time que pouco fala e muito faz, né? Tá jogando bola, tá tendo menos mídia, mas você vai vendo os pontos subindo cada vez mais, as vitórias aparecendo, o futebol sendo jogado, um time muito seguro defensivamente, que lá na frente está incompensado e é um time muito assertivo. Ele não costuma desperdiçar oportunidades, seja em shootout ou pênalti presidente, pênalti durante o jogo. Porque o pênalti presidente eles não estão cobrando, né? Estão cobrando foi o shootout do Bruninho que bateu mais uma vez com maestria, né? Ó o Bruninho aí. Ele fez 2, né, de shootout. Aliás, Renato, até te complementando aqui, esse moleque joga pra caralho. Partida do Bruninho, né? Que a gente lembrou que o Bruninho foi uma das piores cartas do tryout, né? Em relação ao overall. Ele foi aquele vídeo que viralizou lá, né? Todo mundo assistindo o vídeo dele do tryout e ele com nota baixa e todo mundo falando, não é possível, gente. Uma carta 66 ou 67 é um dos principais jogadores da competição, não só do Nivelados. Tá jogando muita bola o Bruninho, é um dos caras que tem carregado esse piano no Nivelados. Que foi muito bem, 3 gols pênalti, como você falou, mas que defensivamente é um time muitíssimo sólido. E nesse jogo, contou com o retorno do William, que sofre esse pênalti aí, que é um jogadoraço, é um monstro. Contou com o Léo Gol como wildcard e também com o Marquinhos, que chegado para essa rodada, que foi o camisa 50, que até jogou o X1 contra o Bolt. Joga com um galão de oxigênio. Agora, tá podendo falar também, né? Como a gente comentou sobre o tryout ali antes, tryout bananada. Em relação, tipo assim, a proposta é muito maneira. Mas em relação às notas, qualquer um que tivesse minimamente por dentro sabia que você não poderia se basear nas notas do tryout para fazer a sua escolha no draft. Né? É isso. Esse time do Nivelados, se a gente parar para olhar o time titular, claro, a gente vai dar um destaque pro Léo Gol, sempre, que inclusive, o Lelete passou ele, né? Mas é um dos artilheiros da competição. Mas, Bruninho tá jogando muito, o William jogando muito, o Ivo nem se fala, cansou de garantir resultado. O Mendes, que foi um cara escolhido mais pra frente, também tá jogando muito. Então esse time do Nivelados como um todo tem jogado muita bola. E assim, quando eles estão na frente do placar, é muito confortável, porque eles se defendem muito bem, o contra-ataque é muito rápido e o sexteto titular dos caras muito bem fisicamente. Então os caras aguentam quase que o Breno Arantes é um desses exemplos, né, cara? Eu nem falei dele, né? Esse jogadoraço, é um pilar. Pra mim, eu falei até sobre isso, eu fiz um vídeo com alguma pessoa lá no dia da Kings League que perguntaram pra mim qual foi a maior surpresa da competição até o momento. Eu considerar isso uma surpresa, não é nem uma forma de menosprezar o que tá fazendo o Breno Arantes, mas assim, ele tá jogando num nível tão alto que me surpreendeu o tamanho da competição que ele vem fazendo. Assim, ele era um jogador bom que todo mundo já achava bom? Com certeza, tava na lista de todo mundo, eu acho. Sim.
Mas ele foi, acho que, o segundo ou terceiro pick do Nivelados e tá fazendo uma competição exuberante, assim, cara. Liderando esse time, não só com uma liderança técnica, mas liderança também mental, assim. Sendo um líder, Porque um capitão agora, desse Nivelados. é claro que a gente cai ali naquele cenário de engenharia de obra pronta, É. né? Depois que tudo aconteceu, é mole a gente falar. Mas a grande realidade é que ele joga um futebol de wildcard, enquanto ele foi um jogador draftado e nem foi o primeiro pick. Então, tipo assim, é um jogador que como eu disse, pra mim é o pilar da equipe, extremamente regular e, pô, um jogador que todo mundo queria ter, né? E o Ivo também é esse cara, o Ivo que acho que só tomou um gol de pênalti presente na competição, não foi isso? Tem uma estatística dessa. Que é meu tomou do inimigo, Cris. você sabe, né? Teu inimigo, o Ivo? Não fecha com o Ivo. Esse cara, ele não é fluxicheiro, não. Como é que ele pode chegar pra todos os presidentes e falar, sou teu fã, sou sub na tua live? Pô, moleque, Isso eu aí é acho que ele estratégia fez de essa. gente ruim, cara. Ele fez isso comigo, mano. Eu acho que essa semana ele mandou mensagem hoje no Instagram. Falou assim, porra, velho, não sei o que tá acontecendo com o time de vocês, ele é muito bom, tá, mano, tá performando, mas boa sorte. Eu falei, pô, mano, obrigado, velho, sou seu fã e tal, jogando demais e tal, não sei o quê. A gente se vê segunda-feira, pega leve. Aí ele, puta, é verdade, a gente se vê segunda-feira, o Ivo tá cavando. verdade, né? Nem Ele lembrou, tá querendo né, jogar Ivo? com o meu psicológico pra eu gostar dele e acabar perdendo pênalti. Olha aí. Eu falei, o Coringa desceu cheio de ódio pra bater o pênalti. Ele já achou que o goleiro ia tentar desconcentrar ele já ia devolvendo a mesma moeda, não Já fala desceu comigo. armado, né? Pô, chega o Ivo. Pô, irmão, sou muito seu fã, assisto todas as suas lives, sou sub. Pô, aí quebra o cara, pô. Que é E o isso? Serol acabou perdendo o pênalti, o Nobru não. Nobru tava lá, não tava? Tava, pô, encontrei com ele. Ele não bateu. O Nobru que tá assim, pô, vai bater contra a gente no sábado, quer ver? E o Serol perdeu o segundo. Ele bateu Perdeu um na o segundo. trave e esse ele bateu pra fora. Perdeu o segundo. Acabou, né? Acabou pro Serol. É porque existe uma Pô, não, estratégia cara. diferente, né? O Nobru e o Serol cada um bate um pênalti. Ah, é? Por exemplo, o Luqueta e o Paulinho Louco fez, repete, perdeu troca. Fez, repete, perdeu troca. Agora o próximo é o Luqueta O de Nobru novo. fez e o Serol bateu. trocou, e exato. perdeu. Mas o Fluxo tem um confronto agora contra o Real Elite no sábado. A gente vai chegar lá. Me preocupa bastante esse jogo. Fluxo tem um bom time. Eu acho que é um time que vai nos gerar muita dificuldade. E não seria diferente, né? Até porque hoje qualquer time gera muita dificuldade pra gente. Não que o Fluxo seja qualquer time, é um excelente esse time. Mas esse jogo tratando dos dois times, né? É um jogo que vai definir muita coisa pro resto da competição. os caras mandando aqui velório 18 é o programa. Pô, hoje tá Meu, gente, clima gente, olha só. diferente, mano. Não, Honestamente, tá aqui com animadinho, vocês, pô. tá aqui com vocês. Não tem como estar feliz hoje. Eu não dormi, o Renato não dormiu. Tá o dia inteiro acontecendo uma porrada de merda nos bastidores, tanto da Loud quanto do Real Elite, a gente resolvendo tudo. Se a Então, assim, rapaziada soubesse um terço, vocês né, não mano? sabem da parte da missa um terço. A verdade é essa, tá aqui, ó, tá nessa câmera aqui. Então eu peço aí a compreensão de vocês. Meu irmão, a gente tá exausto de Kings League, perfeito? E nem eu estou chegou. exausto de Kings League. O Renato tá exausto de Kings League. E nem chegamos ainda à fase final. E do jeito que tá a carruagem, a gente não vai chegar, A Renato. gente tá, A gente não vai tá chegar. igual os haters da Kings League. Meu Né? Tem que irmão. acabar, tem que acabar. É, Quem não, que porque no inventou fim das esse contas- campeonatinho de brincadeira, hein? Não. Quem que inventou essa gincana, velho? No fim das contas, os caras acham que, mano, a gente tá satisfeitão com o que tá Não, acontecendo, mano. velho. Tem uns comentários que eu falo, eu olho assim, aí eu paro, eu falo, mano, será que vale a pena? Porque não é possível que É, eu eu tô não olhando um negócio respondi desse nenhum aqui, que hoje. esse cidadão tá falando aqui. Que, porra, é um, Não, tipo os assim, caras não sabem que envolve contrato, dinheiro, pagamento, Porra. multa, negociação, que tem toda uma burocracia, que a gente tá falando de uma empresa se postando ao mercado. Meu irmão, eu tô exausto. A verdade é essa. Hoje é um dia complicado para a minha pessoa. Aleluia, beleza? botaram Meu um irmão, alô pra trabalhar, hein, rapaziada. Aleluia. E o Renato não é diferente, porque vocês sabem que o Renato, ele faz de tudo um pouco na Loud também, e tá também sentindo essa fase ruim do time, sobra também na responsabilidade dele. Eu ontem falei, a responsa é minha, mas vocês sabem que, mano, não tem o que fazer, velho, tem que fazer. A gente vai assumir responsabilidade e todo mundo sabe que não tem só um responsável, né? Para um mau desempenho coletivo, são vários os responsáveis, mas a gente centraliza a culpa porque a gente, enfim... É quem dá a cara a tapa, Exato. né? Batam na nossa o cara. rostinho de quem tá. Mas saibam que a culpa não é só nossa. Perfeito? A gente tá trabalhando pra caralho. E se não der resultado, aí, meu irmão, a coisa vai ficar feia. Porque eu tô puto da vida já. Perfeito? Mano, então. É porque, cara, vai chegar no momento da gente comentar sobre a Loud mais. É o que Vamos eu pro falei, próximo terão jogo. mudanças, Vamos né? pro próximo jogo, mano. Porque senão a gente vai A gente ficar vai perder uma o rumo hora da prosa, aqui, vai perder o meu rumo da irmão, prosa. Tanta coisa acontecendo. Primeiro, cara, vai ser a Julieta falou com primeira. alguém. Eu não vou me esquecer mais. A Julieta entrevistou uma pessoa importante do Nivelados e vai falar aqui pra gente agora. Olha aí.
Rodou? Vai. Tô com o Marquinho e estreou com o pé direito no time. Eu não sei se você sabe, mas vocês vieram de uma derrota do jogo passado. E, cara, uma virada boa. E vocês estavam com a diferença de 1 ponto só do fluxo, né, acima deles. E aí, conta pra gente, como foi essa virada, esse jogo? Fala. Seguinte, a gente veio de uma derrota, e além de ser uma derrota, foi doída, porque a gente estava ganhando de 3-0 e tomamos 4-3. É um baque muito forte, e você conseguir reverter isso é muito difícil. Graças a Deus a gente trabalhou bem na semana aí, viemos com esse foco, a gente sabia que a gente tinha 1 ponto na frente deles, se a gente perde eles passam, e se a gente ganha, a gente dá uma margenzinha ali de pelo menos uma rodada pra cima deles, quem sabe sair ali daquele bololô. Graças a Deus deu tudo certo aí, estreamos com o pé direito, espero que só seja melhor daqui pra frente. É isso, obrigada, viu? Obrigado, posso aproveitar a oportunidade e mandar um beijo pro meu filho, Murilo, que tá me assistindo, minha esposa Carol também, todo mundo que torce por mim aí, minha mãe, os familiares, amo vocês. É isso, valeu, boa sorte pro próximo. Cheio de papai jovem na Kings League. Que legal, né, mano? cara? Que legal. Eu acho maneiro quando dá uma mensagem legal pro filho, pra família e Por tal. sinal, o Bruninho fez uma comemoração Acho que teve foda o Bruninho. Não, teve mais alguém que tava com o filho lá que O Lelete, comemorou o gol. pô, o Lelete tava comemorou com com o a filho mulher lá dele, com também. o O filho. Lipão esse dia tava com o Miguel. Tava ontem o Miguelzinho lá também. É, também. Tirou foto com o É da Kelvin, hora. com o Wembley e tal. Então, assim, é muito bacana. E tá aí, cara. Nivelados agora foi pra 10 pontos. Terceiro Já lugar. tá Rapaz. basicamente classificado para os playoffs. Vai entender qual vai ser a Mano, posição só fazer dele. um cálculo aqui. A Elite está com quantos mesmo? 4. 4. 4. Beleza, pode juntar nós dois, né? Se juntar o Real Elite e a Loud, Não dá. a gente entra, acho que na 6ª Entra posição. em sexto, pô. Quase Entra que em não sexto. classifica. Cara, Renato, eu vou te falar, cara. Quase não classifica, velho, se juntar os dois. Se fosse um Real Loud, era perigoso ficar fora. Mas Só que, isso meu vai irmão, mudar. Vou te falar, se a gente misturar os times, não sei se a gente chega também nesse momento. Mano, 6 vamos tocar o wildcard. barco, pelo amor de Deus. Com gente. 6 Vamos wildcards. de 6 wildcards. Esse zoom é os caras são complicado foda. demais. Coisa que me desmotiva a estar aqui. Mas mano. calma, Olha aí, olha isso, mano. Olha o que tá acontecendo. Mano, você tá com a barba bem bonitinha. Mano, hein? ele sabe. Eu tô um pouco preocupado dessa questão do áudio, porque agora eu tô com essa skin nova da barba, né? Mas a gente ainda tem um ponto que é um problema nisso tudo, que mais me assusta do que me conforta. Ah. Os nossos presidentes estão com aproveitamento bom nos pênaltis, pô. As equipes que estão na nossa frente, às vezes bateram 5 pênaltis e fizeram um Fizeram gol. um, né? Verdade. Eu vou te falar, o Renato. Isso me deixa puto da vida. Ah, É o- será que deixa? É o vice-artilheiro do time. A gente tá, Sou o vice-artilheiro do a gente Real tá Elite. falando do vice-artilheiro do Real Elite aqui. Então, assim, Quantos minutos em quadra? acho que se somar ali, Os se 40 somar a segundos. entrada... Entrada, tudo, entrada. dá uns 5.000, pô. 5.000 em quadra. Legal. Aí Mas- amarra a chuteira, Kings League fica A gente feliz vai pra chegar lá, não caramba. vamos estressar por antecipação, não. A gente vai chegar lá. Tá. Nos pênaltis, no nosso Beleza. desempenho, na Loud, Mas no tem um Real outro Elite. jogo, né? Porque antes a gente vai falar de... A gente passou na frente o jogo. Hoje é Dendele, É, mudamos E tudo. Funkball, Funkball e né? Dendele. porque a gente vai deixar a Loud, o Real Elite e por último o GTX e Fúria, que foi o main event, a gente vai respeitar isso, né? O principal Sim, jogo da exato, rodada vai ser o perfeito. último a ser comentado aqui. Perfeito? Tínhamos o Dendele e o Funkball jogando. E, cara, esse jogo eu vou ser extremamente honesto com vocês que estão aqui, com a audiência, porque eu acho que faz sentido. Todo mundo viu a cara que eu estava assistindo esse jogo ontem na transmissão. Eu fiquei absolutamente revoltado de ter perdido para o Funkball. Máximo respeito ao Funkball e a melhora que eles tiveram. Mas, meu irmão, eu tenho que estar muito puto com o Real Elite mesmo para ter perdido pro Funkball. Porque, mano, é um time que tem muitas dificuldades, mano. E o Dendele não teve nenhuma dificuldade de vencer os caras, tá ligado? O Dendele fez o que se esperava que meu time fizesse. Não ter dificuldade para vencer o Funkball, que era o time com mais dificuldade da liga. Olha e esse chegou lá no penal do jogo, Luqueta. o Dendele não Perfeito. tomou Enfiou o conhecimento. dedo no meio. Kaká jogando muita bola, o Lincoln faz a parte exuberante, Hector, Tuco, Romarinho, todo mundo foi muito bem no Dendele. O Douglinhas ainda segue sendo um dos pilares do Funkball, tentando achar esses gols, fez os 3 Deixa eu gols da falar, partida. mais uma vez, vai ser mais um programa que eu vou falar desse cara, mano. Pode o Funkball tá bem, o Funkball tá mal, o Douglinhas tá sempre jogando muito. Pô, que E ele maluco tava craque, sentindo um mano. pouco de uma Pô, lesão eu nesse achei que jogo. ele fez, eu achei que ontem foi o pior jogo dele da Kings League. E aí, no E pior meteu 3 jogo gols. dele, E qual ele foi o fez 3 saldo? gols, exato. Três Hat gols. trick. Pô, Perfeito. Que Ele é isso? absurdo.
3 gols do Douglinhas. Então, assim, cara, o Dendele ele faz uma partida que a gente esperava que o Dendele fizesse. Assim. A gente sempre falou aqui, desde o início da competição, a gente pondera que o Dendele tem um time muito bom. É um time muito bom individualmente e que coletivamente uma hora acertar, porque é um time, jogadores que se conhecem, né? Então, o grande problema do Dendele, pra mim, desde o começo da competição, era o escalonado. Mano, os caras sempre sofriam no escalonado. Os caras... Olha o Kaká. Tá doido. Joga muito. Sempre sofriam no escalonado, sempre tomavam gol, saía atrás, tinha que buscar. Ontem, eles fizeram o escalonado perfeito quando foi pro dado. O Lincoln entrou e jogou pra caralho. Ficou 1 minuto com a bola no canto lá, segurando depois de ter feito o gol. E como o coletivo como um todo do Dendele é muito bom, mano. É muito bom. Hector... Olha o gol que o Hector faz. E os caras não tiveram canhoto ontem, né? Não tiveram Hector, canhoto, que tava suspenso. Lincoln, Kaká, Tuco, o Gui Fernando que fez um gol, porra, surreal, e que ele e o Lincoln atrás ontem jogaram pra cacete. Então, o Dendele, acho que é um time em evolução. Em evolução, eu já falei, E o ascensão, Dendele eu né? acho que ele vai chegar nos playoffs muito forte. Adivinha contra quem seu time joga a última rodada? É contra o Dendele. É. Que bacana. Já pegaram o Dendele? Não, vamos enfrentar. Aí, ó. Momento bom, né? Quando os caras estão sofrendo no mano. escalonado, não pega. Quando os caras estão ajeitadinhos, time redondo, jogando bola. Agora, tivemos 2 momentos que foram muito marcantes nesse jogo também. Primeiro, o mascote do Dendele, o Torão, que chegou e arrumou confusão com um atleta do funkeball dentro da quadra. Você viu essa porra? Não. Na hora Na hora do do pênalti do pênalti. Luqueta, o Torão entra com o Luqueta. Que era o Flávio, junto. mano. Aí, tipo assim, vai dar uma provocada no goleiro do funkeball. Aí chega um cara do funkeball pra tirar o Torão de cena. O Torão dá um empurrão e fala assim: não vou sair daqui não. E aí começou a ó. discutir Começaram. o Torão com o jogador do funkeball. E posteriormente, o Luqueta, que tava na hora dele fazer o gol dele também, né, cara? Tem que respeitar o Luqueta. Mano. Posso falar? Pênalti de maluco, pô. Pênalti de psicopata da bola. Ele é um presidente exótico. Porque É verdade. não é que o goleiro não sabe onde ele vai chutar. Ele não sabe. Ele não sabe. E por isso que eu respeito o Luqueta. Porque ele é um cara que essa liga precisa, Ele mano. foi pica, Entendeu? o pênalti dele foi foda. Foi o que eu fiquei falando do primeiro pênalti lá. Fiquei muito triste quando ele errou, velho. No primeiro pênalti dele, que ele estou fraquinho. Foi contra o Ivo, até acho. Foi contra o Ivo. Muito fraquinho. Ontem, Foi contra o Ivo? acho que foi, pô. Não? Foi contra o Ivo. Foi contra o Ivo. Perfeito. Ele enfiou o pé, pum, no meio do gol. Meio do gol. E ele posta até hoje nas redes sociais, ele fala que, mano, nem ele sabia onde a bola ia, mas Mano, foi gol. E o mais inacreditável é que a comemoração de gol dele é a comemoração de que você percebe de que a pessoa não está habituada a comemorar. Mano, ele sai tipo assim, caramba, eu fiz o gol. E E, aí ele já sai. Ele é muito, Ele faz mano. a pose de Papo morto. reto. Luqueta, você tem o meu respeito, Luqueta. Ele é merecedor, merecedor. Eu gostei do gol de pênalti do Luqueta, mano. Acho que ele merecia, é um cara super envolvido com a liga, que tá Da curtindo hora, muito da esse hora. processo. E é um cara muito engajado, mano. Ele quer muito fazer as coisas darem certo, ele quer muito acertar, ele sente quando ele acaba falhando. Então ele acertar foi do cacete, mano. Parabéns, Luqueta. Foi foda. Assumiu a responsabilidade, criticou o Michel, que não foi bater o pênalti, né? Falou É. assim, o Michel é pipoqueiro. Michel é gente boa também, mas tinha que ter batido o pênalti, né? Claro que Deixou o Douglas bater o shootout, que fez o gol. Segundo jogo seguido, né? Contra a gente também foi o Douglas no shootout. Exatamente. Então o Luqueta assumiu essa responsabilidade e Pô, acabou fazendo o gol. e Mas teve- eu Foi, posso falar um diretor, bagulho perdoa que eu não também? escutei? A gente... Opa. Não, mas ele pode falar. Ele continua. Ah, tem um vídeo do Luqueta pra gente assistir aí, pô. Aí, Vai. ó, vai rodar. Vai pro estouro, cara. Vamos pro estouro. Meter aí de 10-3, entendeu? E novamente falando, Michel Elias é pipoqueiro. O grande espetáculo da King League é o pênalti presidente. Ele bota churrasco porque ele é pipoqueiro. Pipoqueiro! O cara, o mais horrível, o mais torto falando de mim, mano. Eu fiz o pênalti, tu fez gol. Tu fez gol. Tu fez gol, seu pipoqueiro. Olha o bis aqui pra tua. Olha um bis aqui pra tua, seu pipoqueiro. Ô, Michel, gol bonito é aquele gol que é feito, cara. Não, tá certo, eu vou fazer o meu ainda. Que é? Mas hoje é O mais treinador seguro. tava chamando. Não Ah. tem como. Shootout no... O... Ele Agora, tira vamos ser honestos também. Essa questão do pênalti presidente se mede justamente pelos momentos mais difíceis. Eu não tô falando de fazer ou não o gol, mas você ir bater quando o seu time precisa de gol, que é o que define se você tá tendo o culhão e comprando barulho ou não. Porque bater na boa, É, exato. ó, irmão. Os dois do Paulinho foram, né? É. O Paulinho bateu um pra empatar e um pra matar o jogo. O único, Os Respeitar dois também. que ele fez. o único Exato. presidente 100% da liga não bateu um pra ganhar o jogo também, meu irmão. Só Eu tô com a tendo faca no Eu pescoço. tô tendo a responsabilidade de, colocar- empatar os jogos colo- com o meu time. colocar o meu time time no no jogo. Vai lá, Alan. Aí é barata, é não sei o Sabe, que. Porra, sabe o cara, que teve, que raiva, o que velho. teve de curioso também nesse jogo aí? O Ferreirinha, na cabine do Dendele, mano.
E ele tá numa fase tão boa que ele abriu o microfone e saiu um golaço. Bizarro. E aí o Michel imita o Neto, né? E fizeram até a brincadeira lá na cabine, mas é legal, pô. Ferreirinha que, meu irmão, tá voando, né? Tá voando, tá até... Vai porra. fazer O Neto vai fazer o apresentar programa Tanguinha. de Tanguinha. De Tanguinha. Tem que respeitar. Ó, a gente tem a entrevista da Julieta, então, com o Lincoln, que é um dos pilares do time Ok. do Den dele, O melhor e também jogo com o dele. Preto, que é o treinador do Den dele. Vamos escutar aí, E que sabe muito, né? sabe muito. Passou muito, tô muito feliz. Brilho hoje, viu? Estamos aqui com o Lincoln, foi MVP da partida. Conta, fala um pouquinho. Nossa, agradecer a Deus primeiramente, essa noite extraordinária. Agradecer esse moleque feio também que me ajudou aos 2 gols, 2 passes dele e seguir que não tem nada a ganho ainda. Como que a gente vai vir pro próximo jogo? Bem concentrado, com certeza, deixar na mão do professor aí que ele saberá o que fazer. É isso aí, me responde só mais uma coisinha. Como que vocês entraram pro jogo de hoje? Porque a Funkball veio de uma reestruturação nos Yield Cards, que foram assim, bizarro, né? Mudou a postura do time. Vocês estavam com receio ou não? Não, então, bem concentrados, saberíamos que ia ser um jogo difícil. Eles trocaram o de card deles, mas bem concentrado, o professor sabe bem o que fazer. Vem, Preto, vem! Ah, tô muito feliz! Deixar na mão do homem que ele sabe o que fazer. Com Vambora. certeza. Quais foram as estratégias? Vem, Preto, fala aqui com a gente. Primeiro, boa noite a todos. Boa noite, Ju. É a semana difícil, né? Onde eu tinha certeza que esse jogo seria fundamental para a nossa sequência do campeonato, onde, pelos jogos que teriam, na minha opinião, iam embolar muito se a gente perdesse esse jogo. Ia ser aquele jogo depois de pressão, né? Todos os jogos seriam de 6 pontos. Conseguimos distanciar ali um pouquinho do meio da tabela. Não dá tanto conforto, mas fizemos uma grande partida. Tudo que nós trabalhamos durante a semana em cima do adversário deu muito certo, estratégia muito certo. Papai abençoou. Os jogadores que não estavam vindo tão bem, igual o Lincoln, tivemos calma com ele. Tirei ele do jogo anterior e hoje ele fez uma partida assim excepcional. Aquilo que eu comento, os Yield Cards que eu escolhi, nenhum momento eu desisto deles. Ai, muito lindo, é isso aí, parabéns, boa sorte pro próximo, hein? Obrigado. Pra nós. Pra nós. Ai, amei. É isso, gente. Tá aí, né? Eu ia falar assim, falou tudo, porque a gente não escutou nada. A gente não tá escutando absolutamente nada, só pra informar Meu pro diretor, chat, a tá? gente não escutou esse retorno da entrevista, mas tenho certeza que o chat escutou, isso que importa. Mas eu tenho certeza Falou que foi tudo, entrevistar. Lincoln, hein? Não, com certeza, pô. Exatamente, falou tudo o que deveria ter falado, o Preto. E também o Lincoln. Cara, já falei várias vezes aqui, o Lincoln é um jogadoraço, que eu sou fã, e eu acho que ele faz sentido pra todo o contexto que ele porque ele entrega pra você. Desde o minuto 1 até o minuto 38. Você vai precisar dele no X1, ele entrega. X2 também. Dado fez o também. primeiro gol também, 7 né? contra 7 também. O Lincoln é foda, dentro dele faz uma campanha muito boa e vai partindo aí rumo Pras cabeças. a essa classificação mais tranquila para os playoffs. Renato, Loud e Desimpedidos. É pra falar ou não é pra falar? Porque se Fala eu o for que você falar, quiser. tu vai ter que falar. Quando chegar no teu jogo, tu... Não, então, Fala o que você quiser, meu rei. Então tá bom. Tô te dando toda a liberdade do mundo. Primeiramente, já deixar claro aí pra... É porque no chat aqui eu acredito que vão ter todas as torcidas, mas principalmente do Real Elite, né? Mas muitas mudanças vão ocorrer. É claro que a insatisfação não é só de quem tá assistindo, torcendo. Todos nós que estamos envolvidos estamos insatisfeitos. O desempenho é tenebroso até agora. Eu tava fazendo uma pergunta pro Coringa agora sobre quando foi o último gol nosso com uma jogada construída. Porque nesse jogo a gente faz um gol de pênalti presidente, mais uma vez a gente dependendo de pênalti presidente. O shootout, Um né, gol drop. de pênalti com drop, um gol de shootout com drop e um outro gol no escalonado com drop, que é o anulado, que a bola resvala na mão dele. Sim. Então, tipo assim, se você parar pra ver dos 4 gols, dos 3 que valem, um é pênalti presidente e os outros 3 são do wildcard que tinha acabado de chegar e não sentiu o jogo, diferente da Jogou rapaziada que já estava há mais tempo, infelizmente. E, enfim, é muito complicado, porque o jogo contra a Fúria a gente faz um gol, que é o gol do Bigode, que ele faz do meio da rua, mas é um chute de longe que ele acaba fazendo gol e a gente perde ele por lesão, tá fora do split. E é difícil da gente procurar ali no nosso repertório de jogadas alguma coisa que esteja acontecendo, alguma jogada que esteja saindo. Então foi o que eu falei na entrevista de ontem pós-jogo, não tem muita coisa que de... por sinal você foi muito elogiado, mano. Pela irmão, galera. Pô, honestamente, muito obrigado pelos elogios, mas, mano, eu trocaria isso por não, 3 lógico. pontinhos na tabela, 3 Não, pontinhos. mas você foi muito elogiado acho que por representar mesmo que a galera que torce pra Loud tá assistindo, pela sinceridade e ao mesmo tempo
controle, eu acho. Conseguiu expressar bem pra galera o que você e a galera da Loud também pensam, porque né? Porque... chegou um ponto que, tipo assim, eu não posso me fazer de louco, correto? Perfeito. Claro que a gente precisa manter uma postura por a gente estar no dia a dia, por a gente estar participando ativamente. Mas eu não posso chegar todo dia na minha live e falar como estão sendo os treinos, e eu não minto, realmente estão sendo positivos, e falar que esse tá jogando, que esse tá jogando, que esse tá jogando, se quando chega na hora do jogo, que é a hora do vamos ver, a gente não dá conta do recado. Perfeito. E a gente não prova o que a gente tá falando que tá acontecendo nos treinos. Então, foi o que eu falei, é pedir desculpa, e o termo que eu utilizei é vergonha na cara. E eu tava até conversando com a Veras, que também trabalha na nossa equipe, o porquê de eu estar usando vergonha na cara. O vergonha na cara não é vergonha, obviamente, de timidez. É vergonha de, tipo assim, cara, a gente tá fazendo muito pouco com a estrutura que a gente tá recebendo, com o apoio que a gente tá recebendo e com a oportunidade que a gente tá tendo. Porque se a Kings League é uma oportunidade de mudar a vida para bem, ela também pode ser uma oportunidade de você desperdiçar e que as pessoas estão vendo você não dando conta do recado. Então, infelizmente, é isso que está acontecendo com a Loud. Até agora, uma grande decepção, correndo um risco muito sério de ficar de fora das 7 primeiras colocações e fazer parte do 30% pior do campeonato. Pô, acho bacana que dá pra gravar o que você falou e colocar como meu discurso do próximo jogo que a gente vai assistir aí, que é o Real Elite. E... até me perdi. Contra quem foi o jogo ontem? Foi contra o Capim. Cara, eu tô perdido. Enfim, cara, a Loud ainda teve uma notícia positiva, foi o drop, né, Renato? Que deu certo, né? Aparentemente chegou, conseguiu corresponder à expectativa, a primeira coisa que eu fui fazer depois do jogo foi falar com ele. Porque, cara, é muito louco, né? As pessoas não têm noção de quanta coisa é envolvida na Kings League, né? O drop, ele tava em Floripa pra disputar a Copa Sul, e a gente traz, ele fecha o projeto com a gente, ele chega junto. E, pô, um moleque muito gente boa, muito confiante e tal. E ele fala pra mim, depois do último treino, pô, Renato, sabe se eu poderia... Eu tava em Floripa, eu não tava na minha casa, voltar pra ver minha família enquanto isso. E a gente sabe que não pode sair liberando jogador, porque, pô, o time tá numa situação de merda, não pode sair liberando um, senão tem que liberar todo mundo. E ele falou, pô, será que eu poderia, depois do jogo? Eu falei, cara, se tu fizer 3 gols e a gente ganhar, tu vai. Mano, ele fez 3 gols, diante de tudo que é mais sagrado. Que ele abre um sorrisão. E agora ele não vai. Que ele abre uma sorrisão, uma confiança absoluta. E ele fala pra mim, tipo, eu vou fazer o que você tá pedindo pra eu fazer. E, mano, honestamente, é porque não adianta a gente não ganhar o jogo, né? Mas, mano, se você for avaliar a partida dele, ele faz 2 gols que valeram, um gol que foi anulado que a bola resvala na mão dele, e ele tira um gol em cima da linha. Sim. A participação dele é completamente importante para nossa equipe ter um mínimo de chance de vencer. E me espanta, porque ele chega com a competição em andamento, não sente o jogo, bota a cara. Se você percebe nos gols que a gente sofre, ele é um cara que tá falando, sim, que é uma coisa que eu tenho sentido falta. Então, eu acho que é esse o caminho. Foi uma mudança que aconteceu e que deu resultado de imediato e que mostrou pra gente que a gente precisa de mais mudanças desse jeito. E é isso que a gente vai fazer. Então, me impressionou bastante, não a bola dele, pô, a gente sabe que ele é muito bom, mas a postura, velho. A postura dele em campo ontem foi uma postura de um cara que tava querendo demais. Isso é verdade. Sim. Então, porra, ele recebia a bola aberta, aí ele tocava a bola andava pro lado direito, ele andava pro meio da quadra pra receber de novo. E toda hora andando pra jogar e buscando. Ele veio me pedir desculpa depois do jogo, no vestiário, porque ele perde uma bola indo pra cima. Sim. Falei, irmão, cara... É claro que todo erro que tiver, eu vou ficar puto. É óbvio, eu quero ganhar o jogo. Mas, se for pra errar, eu prefiro que erre tentando ir pra ataque e tenha um senso de urgência, de estamos mal na tabela, estamos perdendo o jogo, do que eu olhe pro campo, veja a gente perdendo mais uma e a gente fique como eu vi lá na live. Passe pro lado, passe pro lado, passe pro lado, passe pro lado. Esse senso de urgência é uma coisa que a gente cobra que parece que é um mínimo, né? É você entender a postura, o momento. Exato. E você, mano, falar assim, cara, não é possível que eu estou satisfeito com o que tá acontecendo. Eu preciso agir, eu preciso tentar mudar esse cenário. Exato. Eu acho que foi o que o Drop fez e que foi muito positivo, assim, deu pra perceber que ele tentou mudar isso a todo momento, foi um cara que tentou puxar o jogo. E acho que em contrapartida também, para falar um pouquinho dos impedidos, cara, eu queria elogiar bastante o trabalho que tem sido feito por lá, porque é um time que evoluiu muito. E especificamente, queria falar de 2 jogadores, cara. O primeiro é o Marcelinho. O Marcelinho, ele faz um campeonato muito bom, mano. E ele foi muito criticado pelo Mundial que ele fez com a Fúria, que ele foi abaixo, ele sabe disso mesmo.
Só que ele chega agora na Kings Cedendo. League Brasil provando que ele é o Marcelinho, porque todo mundo que acompanha o futsal sabe que ele é muito importante por todos os times que ele passou. Um cara multicampeão. Então ele vem e assume essa responsabilidade e começa a jogar muito bem. Entendeu? Ele fez uma boa partida contra a G3X, já faz uma outra excelente partida agora contra a Loud. Então é um jogador que vem evoluindo muito, vem conseguindo ditar um pouco desse ritmo dos Impedidos, junto com o Batman, junto com o João Pedro, que é um goleiraço, assim como o Vitão. Enfim, o Thor dá uma sustentação. Você não teve o Caio Miranda essa semana, mas teve o Kaique, que nem jogou tanta bola. Ele não jogou tanto tempo, mas ele não foi tão impactante assim no jogo, Exatamente. por exemplo, como o Caio é, que o jogo passa mas muito por ele. conseguiu contribuir. Exato. O Kaique é um bom jogador E outra tá coisa, na adaptação também do futsal para o futsal. entrando nessa avaliação do elenco do time adversário que você acabou de fazer, pra mim é muito claro que é um jogo que, principalmente nesse, não é pra gente ficar pegando a bola e chutando no meio de campo. Sim. Pô, a gente não tá jogando contra qualquer goleiro. Isso aí A me gente tá deixou jogando louco. contra um Isso time me que tem deixou louco 2 também. goleiros excelentes. E a gente tá pegando. Se você parar pra olhar estatisticamente os jogos da Loud, é o time que sempre chuta mais e chuta menos ao gol. Porque são estatísticas diferentes. O chute e o chute ao gol são coisas diferentes. A gente chuta mais, porque toda hora a gente pega e chuta no meio de campo. Mas a gente chuta menos ao gol. Porque as equipes que jogam contra a gente criam suas jogadas pra finalizar direito, Sim. entendeu? Não, e assim, você pegar um goleiro, e eu fiquei maluco na transmissão também, porque a gente jogou contra o Barata, né? Que é outro monstro, pra mim o melhor goleiro da liga. E aí você pega o João Pedro e fica chutando bola do meio campo, bom, Ele vai matar no peito. Exato, ele vai encaixar, mano. Ele vai encaixar toda a bola. Ele Isso não vai deixou sofrer. louco também. E o time do Desimpedidos tem evoluído a cada jogo e eu sinto que tem ficado cada vez mais encorpado. Sim. Eles sofriam muito no começo da competição, perderam para G3X e tudo mais, mas eu sinto que é um time mais pronto, assim, que tem mais soluções, que num X1 com o Batman ele vai ser muito perigoso, que num jogo 6-6 a bola vai passar no pé do Caio, que não estava agora, mas no pé do Marcelinho, o Thor vai conseguir receber pelo menos alguma bola com perigo lá e o Desimpedidos vai chegar. E vai causar perigo para quem está jogando contra e defensivamente está melhor também. Então ele pega a Loud que vai ficar trocando passe, eles baixam as linhas, 4-2 lá e já era. Vai ficar tomando bolado porque confia muito nos goleiros também. Uma coisa legal também dos Impedidos é que, eu não sei se isso é percebido por todos, mas uma coisa que me chama a atenção é, eles rodam o elenco e você não percebe que eles rodaram o elenco na quadra. Eles fazem as substituições e você não percebe, porque o time não cai o nível. Sim. Então, assim, eles são muito... Intensidade também, né? A intensidade é muito alta, eles são muito organizados. Então, assim, você percebe que, tipo assim, se roda uma peça, roda outra, perde um jogador wildcard, repõe com outro e o nível se mantém ali. Pô, tá deixa eu falar um o nível se negócio. mantém. A gente fala muito do Nivelados, que era um time um pouco hypado, que todo mundo acreditava que não ia ficar tão lá em cima e tal. Eu acho que o Desimpedidos é uma das surpresas da competição. Sim. Pra todo mundo, assim, né? Que não acreditava talvez que fosse somar tantos pontos na primeira metade do campeonato, que tivesse 8 pontos, tivesse lá em cima. Então eu acho que é uma boa surpresa, mano. Uma surpresa positiva pro campeonato. Acho que o Desimpedidos tem desempenhado bem. Com certeza. Temos entrevistas, meu diretor, com a rapaziada do Desimpedidos, que foi o time que venceu. O Toguro perdeu o pênalti, né? Aleluia, ele bateu. Ainda tem isso, a gente perde o jogo com o pênalti presidente dele sendo E o pênalti do Coringa bateu verdade, bem pra caralho. verdade. A gente tem que tocar num ponto, Renato, que eu tinha esquecido, o diretor me lembrou. Cara, e isso aí que rolou? Porque foi uma substituição que é proibida por regra. Então, tá com o nosso áudio ou tá com... Não, tá com o seu. Tá com o Tá nosso? com o seu, você pode falar por Então, isso aí foi o que eu deixei bastante claro, né? Tanto na minha live quanto no tweet que eu fiz. A gente tá ciente de que a gente foi... Eu também ouvi uma Não, aí vai trocar. Vai entrar o goleiro e prejudicado, que a saiu. regra foi descumprida. Agora voltamos com o Gabriel Cala. De regra, Quem sai? um erro Quem sai? fatídico. E eles vão ter que tirar alguém da linha. Eles tiram o João Felipe, o Gabriel Cauã entra no gol e tem que sair alguém da linha para poder fazer a entrada do goleiro. Isso. E eles vêm. Nossa, mexe em duas peças do time da Loud com essa carta da equipe do A Desimpedidos. carta de suspensão Suspenso, então, camisa número 49. Então, A comissão técnica acaba do Desimpedidos que não pode decidir tem um efeito tirar tão daqui. prático no jogo, tirou o porque goleiro. ninguém vai comentar. Mas o Cauã Foi entra muito e faz bem. 2 milagres e vai Perfeito. muito bem. Sim. Muito bem. Mas é aquilo, né? Não pode literalmente rasgar a regra. Só que foi o que eu falei. Eu não vou concentrar os meus esforços que estão em próxima rodada, em vamos contratar, em vamos mudar, em ficar falando de arbitragem num momento
que eu acredito que outras pessoas da Loud, da diretoria, podem tocar essa questão, porque eu não me sinto confortável e nem motivado para ficar falando de arbitragem no momento que eu sinto que, do jeito que a gente está jogando, se remarca, a gente perde. A verdade é essa. Desculpa falar. Eu não sei se cortou o áudio do Renato no meio da explicação dele. Eu estava até vendo o chat aqui, eu não sei se rolou isso, se o áudio estava baixo. Alô? Me escutam? Para eu saber também claro onde que deu para ouvir. Onde que É porque teve o áudio da transmissão para entender o que aconteceu e depois teve teu áudio, ficou um pouquinho por cima, mas enfim, acho que deu para entender. Mas é isso, Renato, assim, cara, isso aí é mais uma vez Desculpa, um isso exemplo, é né? Demonstração. É uma demonstração de não tem como... brecha de regra, não tem porra nenhuma. Isso aí é básico, os caras têm que saber. Sim. Foi mal. Não é tipo assim, nunca aconteceu isso na história, porra, do nada um time decidiu fazer isso no meio do jogo, ou sei lá, um caso muito específico do goleiro ter sido expulso no primeiro lance quando aconteceu. Desculpa, mano. Isso é uma regra óbvia e básica. Tem a carta da suspensão. Pode suspender todo mundo? O goleiro não. Ponto, acabou. Os caras têm que saber. Cara, isso aí escancara uma falta de preparo da própria organização com os seus árbitros, né? Porque, mais uma vez, a gente tinha um árbitro na beira do gramado que não fazia ideia de qual era a regra do campeonato. Porque para ele liberar uma substituição numa carta de suspensão de um goleiro, e que todo mundo sabia que não poderia ser feito daquela forma, é porque a gente teve ali, de fato, um problema escancarado que a gente espera que não se repita. Eu não sei qual vai ser a atitude da Loud perante a isso, se vai fazer uma reclamação formal para a Liga, se vai pedir a contestação do jogo. Acho até legal você falar um pouquinho sobre isso, porque muita gente, eu vi no Twitter pedindo, pleiteando, pô, Renato, entra com a contestação do jogo, porque a regra não foi cumprida, isso aí é claramente um desfavorecimento. O pessoal, achei até que... É claro, né? Eu sinto que quando o pessoal não consegue interpretar muito bem, vai de uma falha de quem comunicou também. Então, posso fazer uma meia-culpa da minha parte. Mas no meu tweet eu quis deixar muito claro que na minha pessoa, não me sinto motivado a ficar reclamando de arbitragem com o futebol pífio que a gente está jogando. Eu acho que a Loud tem que reclamar, eu acho que a Loud tem que se fazer presente, nem que, não vai impugnar o jogo, mas precisa demonstrar sua insatisfação enquanto uma equipe que está investindo forte na competição e está vendo a federação pecar novamente com a arbitragem, e o que eu deixei claro foi, eu não tenho motivação para reclamar de arbitragem enquanto eu sigo com a convicção de que a gente não tem feito por onde para ganhar os nossos jogos. Se você olhar o período que acontece, a gente não é prejudicado. A gente é prejudicado pelo erro da regra, mas não interfere diretamente no resultado da partida. Entendeu? Mas foi basicamente o que aconteceu semana passada com a gente, a questão do pênalti lá que o juizão não olhou no VAR. Pô, mas esse caso eu acho pior ainda. Mas você fica você fica envergonhado, entre aspas, de ficar reclamando tanto num negócio que... sim. Tá ligado? Pela partida que o seu time fez, você não dá nem vontade de reclamar. Mas isso aí eu acho que pega com todo mundo que tiver no chat. Às vezes teu time vai fazer um jogo tenebroso e ele vai perder. Só que ele vai perder sendo prejudicado. Às vezes você vai estar tão puto que você não vai querer ficar falando da arbitragem. Você vai falar do que está acontecendo com o seu time. E eu acho que, principalmente com a velocidade da competição, a gente tem agora uma rodada dupla. A minha convicção é de que, como eu disse, vou sair do programa aqui, já vou para mais uma reunião e mais uma situação, o dia todo tem sido assim, a mesma coisa para você. A gente não tem tempo a perder. A situação já está escorrendo, a gente já está muito próximo de ficar de fora, a gente precisa pontuar urgentemente e o meu foco é o próximo jogo. Esse é o meu ponto, entendeu? Que é contra quem? A gente vai ter uma sequência muito maneira agora, porque a gente pega, você perguntou, a gente pega o Dendele ainda, a gente pega o Funkball, pega o G3X e pega o Capim agora. Capim agora e depois? Depois G3X. Que delícia. Aí, se eu não me engano, as duas últimas é Funkball e Dendele por último, eu acho. Acho que o nosso ou Dendele e Funkball por último. O nosso último é o Dendele. Pode ser. Renato, complicado. Eu acho que a Loud vai ter que passar por esse processo de recuperação aí para a próxima semana. Sei que é difícil, que eu estou enfrentando esse mesmo processo que o seu, né? Você sabe disso. A gente está abraçado aí na parte final da tabela. Mas temos aqui a entrevista da Julieta com o Guilherme dos Impedidos. É isso, meu diretor? Olha aí. Vamos ver. Tô aqui com o Guilherme do Desimpedidos GOT, parabéns pela vitória. E Gui, seguinte, a gente percebeu que toda vez que vocês vêm tendo uma vitória, o sistema defensório de vocês está muito bom, está muito forte, muito fechado. A gente quer saber se vocês têm alguma técnica, se vocês realmente trabalham isso ou se só encaixa. Conta pra gente.
Não, realmente, a gente treina muito essa parte defensiva. Eu acho que isso daí é um ponto muito importante, isso que você falou. Realmente a gente vem se destacando nos últimos jogos por conta disso. A gente tem 2 baita goleiros ali que nos ajudam demais. Mas eu acho que o segredo do nosso time não é só a parte defensiva. Os meninos lá da frente, que são os nossos atacantes, eles ajudam muito na marcação. Então acho que com isso a gente acaba somando forças aí, conseguindo ser uma boa defesa. E parabéns pelo shootout, viu? Arrasou! Valeu, obrigado. Tá aí o Guilhermão, o Capita, ele trouxe pra gente, meu diretor me trouxe no ponto aqui, elogiando muito a parte defensiva do Desimpedidos, falando que eles estão melhorando cada vez mais, que os atacantes, a linha de frente também trabalha muito para marcar e ajudar nesse momento defensivo. Então, os Desimpedidos vêm se acertando, a gente vem elogiando os Desimpedidos aqui, é um time muito forte, muito difícil de ser batido, que se apoia também num grande goleiro, 2 grandes goleiros. Dois. O Vitão em situações diferentes que se revezam muito também, né? O Desimpedidos usa bem os dois. Pô, um time que joga adulto, pô. Tu olha o jogo dos caras, tipo, tu vê que talvez não tenha um Lelete, assim, um próprio Kelvin, tô dando um exemplo, mas tu vê que é um time que joga adulto, joga concentrado, que minimiza a quantidade de erros. Não tem um expoente técnico, entendeu? Mas é todo mundo fazendo o que tem que fazer dentro de campo, né? Absurdo. Perfeito. G3X e Fura. Puta jogo, hein? Puta jogo de muita qualidade. Entregou tudo o que eu esperava do jogo, né? Também. Assim, a gente esperava um jogaço, um jogo lá e cá, um jogo com muitas alternativas, muitas possibilidades. Fizeram exatamente um jogo entre os 2 principais times da liga. Escalonado e dado resolveram o jogo, porque o 6-6 do primeiro tempo foi zerado. E o G3X tá na frente, e quem via o jogo? Tem nome, velho. Nome não, né? Apelido. Dedo. Porra, o Dedo virou o jogo pra Fúria. Na previsão que a gente fez aqui, da semana passada, vocês votaram em quem pra esse jogo aí? Pra Fúria. Eu não lembro, acho que eu votei Fúria também. Cara, então vamos lá. Você falou que entregou tudo que a gente esperava dentro de campo. No resultado também, né? Fora dele também, tá? As torcidas foram muito bem, muito bem. A gente esperava um jogão do G3X, mas que, claro, tá com 2 desfalques importantíssimos. Não que, por exemplo, o Tom é cracaço, né? Da bola. Tom é surreal. Dispensa apresentação. Mas você perdeu o Kelvin e o Andreas, faz toda a diferença. E ainda assim, mano, tá aí. É uma demonstração perfeita de um jogo que você perde, mas você consegue ver pela forma que perdeu, que o time jogou bola e teve vergonha na cara. Perfeito. E a Fúria jogou bola. E aí, acho que não tem como a gente passar sem falar de Lipão e Lelete. Mas o Jefinho, que ia estar aqui, absurdo. É uma coisa impressionante. Quando tá 2-1 pro G3X, inclusive ele perde uma bola, ele salva uma bola em cima da linha num carrinho, que é impressionante. E aí depois, o Dedo, aí ó, o que acontece? O Dedo, tá 2-1 pro G3X, 2-1. Vem Dodô, que fez uma péssima partida. Verdade. Péssima partida, junto com o Tom. E o Dedo salva a bola em cima da linha e ganha a posse ainda. Ele salva a bola em cima da linha e ganha a posse. Gol da Fúria. Gol do Lelete. Ele vai, marca, rouba a bola no 2-1, gol da Fúria de novo. Participação Era direta pra do tá 3-1, pro outro time, tá 3-2 pro time dele. Mano, é porque eu vou ficar chovendo molhado que eu falo isso aqui desde o primeiro episódio que a gente gravou aqui. Esse moleque é injustiçado, pô. Ele é injustiçado. Tem um lance que ele escorrega, que é o Kelvin indo pra cima dele, que não é qualquer um jogador, e tratam ele como bagre. Cara, o pessoal decreta que ele é bagre por causa disso, pô. Eu falei isso na Supercopa, quem acompanha as lives sabe que eu falei exatamente isso. O Dedo foi um dos caras que mais me surpreendeu positivamente ali. Eu falei, esse moleque é um fenômeno jogando, ele é muito bom. E não era aquele erro ali que destinaria o que é o Dedo pro futsal hoje. O Dedo é muito bom jogador, tá doido? Ajudou muito a Fúria, tá se provando um ótimo pick 1, né? Um excelente pick 1. Tanto defensivamente quanto ofensivamente. Chris Guedes bate um pênalti também absurdo, surreal, né? Pô, que penal. Absurdo. Ó, ele a bola quase que na gaveta. O Dedo tem que ter destaque de um lado, vou dar destaque pros draftados. E o Keno do lado do G3X, porra, o que ele jogou de bola ontem também foi coisa de outro planeta. E, ia falar... Kelvin fez o gol no pênalti também, né? Foram 2 gols de pênalti do presidente. Kelvin, quase que o Vitão chega. Ele bateu igual o G3X. Só interromper vocês sem querer cortar o assunto. Eu avisei aqui no programa que teriam novidades. Depois você traz pra gente e novidade? Depois eu vou trazer, ok? Por favor. Saiu já? Já saiu o comunicado oficial. Ah, então... E só mais... esqueci. Só mais um ponto. A gente vai cravar que pela primeira vez na história do G3X eles cometeram
equívoco no wildcard? Cara, se a gente for analisar só por esse jogo, sim. Primeiro a gente não erro. sabe se o Primeiro Dodô... erro, né? Erro. O a cara gente não foi sabe mal. se o Dodô ele Primeiro vai erro. permanecer como wildcard G3X e se vai dar alguma resposta mais positiva daqui pra frente. Pode ser que aconteça, pode ter sido só uma partida ruim. Sim. Mas nesse jogo especificamente ele vai muito mal. Agora, sim, cara, o Tom é um acerto claríssimo. Claríssimo, né? O Tom é claríssimo. muito bom jogador. A gente tem um Keno sendo absolutamente decisivo no jogo de ontem também, mano, participando o ontem tempo ele inteiro, jogou pra finalizando de longa caralho, distância, velho. quase fez 2 golaços, um de cobertura. Então, assim, muito importante no jogo. Rufino é outro, que é leão de meio campo, impressionante como participa de todo o movimento ofensivo e defensivo do G3X. O Wembley muito bem, só que eu acho que em algum momento, Capita, faltou um pouco mais de ajuda para esses caras. Porque se você pegar a Fúria teve um dedo muito bem, um Lelete que até agora é o melhor da competição. Disparado. Um Jefinho muito bem, um Lipão muito bem, um Pellegrino fazendo uma ótima partida. Defensor da Fúria. Hein? Quando entrou o Rian pelo lado esquerdo, o lado do Lelete para o Lelete descansar, foi bem também. Sim. Então, assim, a Fúria conseguiu usar muito bem quase que todo mundo que participou do jogo. E a G3X teve alguns problemas que eu identifiquei, que foi o seguinte: o Tom ele vai muito bem, o Rufino vai muito bem, o Keno vai muito bem, o Wembley vai muito bem, mas faltou alguma coisa ali. Faltou mais pessoas para conseguirem dar esse suporte ao G3X, para que o G3X fosse um pouco mais brilhante ofensivamente e defensivamente. Mas, Capita, assim... Não, jogaço. Foi um jogaço. Caralho. E o G3X, mesmo sem Andres e mesmo sem Kelvin, bateu ficou de frente. por um gol duplo de matar o jogo E contra assim, a Fúria, o Vitão faz que uma quase defesa, saiu do Dodô, né, no final do jogo. Exato. Então, assim, o G3X mais uma vez mostra que é um time que é muito bem organizado, taticamente perfeito, tecnicamente os caras são muito comprometidos também com o trabalho feito pelo Velho Vamp e pelo Apoca. Então, assim, é um time que sabe o que é dentro do gramado, muito, muito aguerrido, e que, meu irmão, não achem que um jogo tá perdido pros caras, porque os caras vão buscar de alguma forma esse jogo até o final. Então, assim, foi uma partidaça. Eu acho que máximo elogio às duas equipes aí, que mostraram mais uma vez por que são as principais equipes da competição. A gente olha para esse jogo aí, Renato, a gente fica, de certa forma, até frustrado, né? Sabe quando você sai de um Mirassol e Sport, com todo respeito, e tu vai assistir um El Clássico? Sim. Então. Não, e assim, tem uma grande diferença. Na semana passada, que teve o 8x8 Real Elite Funkball, o papo foi muito sobre, porra, não tem como tomar 8 gols e não sei o que e tal. E a gente viu um 9x7 numa qualidade e numa intensidade, uma qualidade técnica tão alta, e pô, você fala, mano, o jogo foi pra ter tudo isso de gol mesmo. E foi um jogaço do caralho. Então, o que houve? Já tá recebendo ligação aqui pra reunião durante o programa. Meu irmão, é foda. Você vai falar? Você quer trazer o anúncio da áudio pra galera? Não, quem tá me ligando nesse momento agora por FaceTime é o BG. Eu posso só atender ele e falar, estou ao vivo? Claro. Pode, lógico. Tá, vamos lá. Olha só. Vai. Olha que loucura. Olha a loucura. Irmão, tô ao vivo no programa aqui, já falo contigo? Já é? Tá ligado? Aqui, ó. Ó o Borges aqui, ó. Já falo contigo, irmão. Sabe que eu te amo, já vou falar contigo. É nóis, valeu. Mano. E aí? Então. Mas só antes de você trazer aqui o anúncio da Laudio, Renato, a gente também tem que passar por um ponto que aconteceu no jogo de G3X e Fúria, que foi o ponto da confusão pós-jogo, né? É porque mesmo? a gente ficou ali batendo cabeça no final da live pra saber o que aconteceu, Liminha deitou 2, né? A informação. Falaram que o Liminha saiu na porrada com o Lelete, eu não sei como é que foi a situação, mas agora de forma mais séria, né? A gente teve depois o Apocão falou em live mais ou menos o que aconteceu, a gente teve o discurso do Apocão, teve o discurso do Gaulês também em live falando um pouquinho do que aconteceu. Eu não sei se alguém da Fúria já se manifestou, eu não vi. Pô, eu acho que o Cris falou agora, mas muito perto do nosso programa começar na live dos presidentes, mas eu não. Então eu não sei se meu diretor tem aqui um discurso dos dois. Do Apoca foi na live dele. Eu acho que o Cris foi na live dos presidentes da TV, não foi isso? O do Apoca é muito comprido, né? E tem o do Gaulês que é mais curto. Acho que vai ter o do Gaulês aí pra explicar um pouquinho do que aconteceu pós-jogo, porque teve esse desentendimento. Quebrou depois ali, cenas feias, lastimáveis. E até deselegantes. Deselegante. Entre bater o pênalti e ajudar na briga, eu prefiro ajudar na briga porque eu não posso bater no pênalti. Tem isso, né? Mas aí, resumindo, né? Porque vai parar na internet. Vai sair. Estamos na era do celular, da selfie. Eu acho que ninguém chegou a filmar, não. Eu vi gente filmando. Vai sair.
Ele tá filmando e eu tô lá na linha de frente. Vai Então, estar lá eu lá. O que, Falo mesmo, eu não tenho. o que aconteceu medo, é que terminou o jogo, a gente foi lá cumprimentar nossos jogadores, Velho Vamp, Apucão, eu, fomos lá cumprimentar o pessoal da Fúria, que a gente sabe que eles trabalham pra caramba também, e que um dia ia chegar essa situação, e fomos pro nosso vestiário, tá ligado? Tamo na roda, trocando uma ideia, conversando na moralzinha. Quase começando a nossa reza. Quase começando a nossa reza. E aí os caras da Fúria passam no corredor e vai ficar batendo na nossa porta. Atrapalhando tudo. E Gritar tudo bem. Tá ligado? Não, eles passaram gritando, comemorando, é normal, ganharam. Bate ganhou. na parede do teu vestiário, se quiser. Agora bater na nossa porta, bater na nossa porta provocando. No meio da reza. E aí, tem que aprender a perder, a ganhar e perder. Aí o tempo fechou, rapaziada. Aí o tempo fechou, né? Aí o tempo fechou. E eu fui o primeiro a sair, falei assim, não, rapaz, ninguém sai, fica todo mundo aqui, mas aí não deu pra segurar a galera. Quebrou depois ali, cena... Tá aí, né? O que o Gaules trouxe também. Eu assisti um pouco do discurso do Apocão sobre o que rolou. Aparentemente foi um problema envolvendo o Pet, que já tinha uma rusga ali com membros da G3X também, antiga, pelo que a gente acompanhou em vídeo, em discurso do próprio Velho Vamp e tal. Acabou que o tempo fechou, né? Segundo o que falaram. Não sei se chegaram aí às vias de fato, mas teve muita turma do sim, deixa tá? disso, empurra, não vamos fazer isso, não sei o que. Acabou que, no fim das contas, houve, acho que, um pedido de desculpa formal do Akari, do Cris, pelo que aconteceu. Dos jogadores também. Os jogadores são muito parceiros, né? Trabalharam juntos durante muito tempo. Então, a gente viu até depois do jogo o Kelvin tirando foto com o filho do Lipão, o Wembley também. Eles são muito amigos. Então, assim, entre os jogadores nada aconteceu. Foi mais, assim, parte das comissões técnicas que deu um problema de desentendimento ali. Mas, enfim. O que vocês acharam aí? Mas é muito absurdo. O vídeo não saiu ainda, né? Então, mas é muito absurdo eu falar que eu acho do jogo. Tipo assim, Não, eu tô com você geral de nessa. cabeça quente, uns a flor da pele porque venceram, outros, putos da vida porque perderam. Aquele corredor ali é uma porta do lado da outra, todo mundo se encontrando, os dois times que acabaram de jogar. Pô, eu entendo a Fúria tá naquele ímpeto, até porque tinha um revanchismo, porque até então o G3X vinha batendo na Fúria. E eu entendo também os caras do G3X ficar puto também. Acho que é do jogo, mano. Faz parte. Né? Acho que tudo faz parte também. Se terminar em porradaria, aí já passa a extrapolar um pouquinho. Eu acho que faz parte também, faz bagulho. Parte quando também? começa a ficar. Calma, tô brincando, parei. Mano, não mas incentivo. Mas assim, vou falar. Eu acho que os caras. Eu sou muito a favor a zoar, a tirar uma onda, a o cara ir lá e fazer uma porra dessa. Só que eu também sou a favor dos caras ficar muito puto e ir pra cima, mano. Foda-se. A favor da violência, então. Não, a favor da violência não. Ele só votou, eu sou a favor de pegar arma, dar tiro. Não, mas é que só não falou eu isso. vou falar um negócio pra vocês. Eu sempre tento me colocar no lugar dos caras lá. E aí, porra, eu perdi, eu tô muito puto. O cara vai me tirar uma onda comigo? Mano, ele tem o direito de tirar um dia comigo. Mas eu tenho o direito de ficar muito puto também. E aí, mano? Então, do jogo. Não rolou soco na cara nem porra nenhuma. Deve ter pulado alguém numa voadora perdida ali que não acertou ninguém. Empurrão, deixa disso. Um monte de braço. O Apocão falou que já veio levando a galera do time dele pra fora. Apocão também, empurrão, mano. O Apocão é muito faz foda, parte, muito gente. fã. Não, hoje eu tuitei elogiando o Apocão. Ele é muito brabo, é muito acima da média. Aguardando aí cenas dos próximos capítulos, né? Porque a gente pode ter um Fúria de 3x na semifinal, né? Quem sabe? Então, assim, ou na final do campeonato. Também. Então vai ser um jogo que vai ter os bastidores conturbados e turbulentos aí. E que a gente espera que seja mais uma grande exibição dos dois times que foram muito, muito, muito bem dentro de campo. E que acho que agora vai ter um algo a mais também, né, Renato? Porque vai ter esse último confronto, vai ter essa provocação por parte da Fúria, porque acabou vencendo. A G3X vinha vencendo anteriormente e tem a provocação por parte da Fúria também. Então, veremos. Agora, o que deve acontecer é que na próxima oportunidade que Fúria e G3X se enfrentarem, provavelmente temos o retorno de Kelvin. Ainda não do Anders, né? Mas sim do Kelvin, para enfrentar a Fúria e tentar mudar um pouquinho desse retrospecto, desse cenário. Perfeito? É isso? Julieta falou com alguém da Fúria, hein? Vamos ver. Tô aqui com o Vitor e, cara, parabéns pelo jogo, é isso aí. Fúria tá invicta no campeonato, topo da tabela, inclusive é o primeiro time a se classificar pro playoff, viu? Nem sabia. Pois é, primeira mão aqui. Cara, assim, muitas coisas aconteceram hoje. Vocês começaram o jogo perdendo logo nos primeiros 30 segundos de jogo e é a primeira vez que a Fúria ganha da G3X, né? Conta pra gente como que foi durante o jogo e no pós também, que vocês fizeram uma zorra. Como que vocês estão? Assim, a gente costuma dizer que cada jogo tem uma história, né? A gente já tinha um histórico de derrota contra eles, mas a gente focou só nesse jogo, né? Um novo jogo, uma nova história. Quando a gente estava focado só nesse jogo, a gente
esquecer o que passou lá no México, até porque já passou, né? Tem o que a gente fazer. Então a gente focou nesse jogo e graças a Deus a gente foi feliz, continuamos invicto. O nosso objetivo são as 9 vitórias. Então, assim. Que humilde! É o que a gente trabalha, o que é o nosso foco. Então, assim, você falou que a gente está classificado, mas a gente não está satisfeito com isso, não. A gente quer estar em primeiro, a gente quer classificar mundial porque a gente trabalha para isso. Então é isso. Obrigada e boa sorte. Obrigado, tá? Gente, até falei playoffs errado, entendeu? É a aura do cara. Fiquei até nervosa. Beijo! Tá aí a Julieta com o Vitão. Cara, sou fã do Vitão, mano. O Vitão é um cara muito centrado. Eu assisti até um discurso pós-jogo do Vitão, assim, muito compenetrado em falar pra galera assim, cara, não acabou o campeonato, a gente quer passar em primeiro, a gente quer classificar pro Mundial de forma antecipada. Então, assim, temos mais 4 finais pela frente. É um cara que é muito bom. Porra, é muito importante pro jogo da Fúria esse trabalho de sustentação de posse, né? Porque a Fúria, quando tá em vantagem, é um inferno enfrentar a Fúria, né? A Fúria, ela segura o jogo, ela moe a partida, ela deixa o Vitão confortável, o Jefinho vem fazer apoio de meio o tempo inteiro. Então, assim, ele é muito importante pro ecossistema da Fúria dentro do campo ali. Então, parabéns ao Vitão pela partida, parabéns à Fúria pela vitória. E tenho certeza que a gente vai dar a volta por cima também, porque os caras são embaçados, mano. Então, assim, a gente vai ter com certeza aí um próximo confronto saindo faísca. Não, e se a Fúria vacilar, o G3X vai E encostar. não é como se eles estivessem mal no campeonato também, né? Não, tá Eles bem perderam pra caralho. uma unidade de partida. Então, pô,